Muito bem, pessoal, voltando aqui para a segunda parte do nosso CV Connect, 28º dia da Copa. Tá acabando, tá acabando. Amanhã sai o grande campeão da Copa do Mundo, numa final aí de França e Argentina, uma grande final esperada, porque amanhã, independente do resultado, teremos um tricampeão. Será É, Mbappé levantando o caneco de novo, ou será que Lionel Messi levantará pela primeira vez na sua carreira o troféu de campeão do mundo? E para encerrar, quem sabe, então, né, Giovanni? A carreira com a chave de ouro, né? eu tive uma pequena interferência aqui, mas tá tudo certo. Acontece, programas assim acontecem. Bom, é o seguinte, amanhã, final da Copa, tá acabando a Copa, que tristeza. É triste porque daqui 4 anos só a Copa tem aí um projeto para se fazer de 2 em 2 anos, mas acho que isso não vai vingar, porque nenhum clube vai querer fazer isso, nenhum clube vai querer aceitar isso, né? Porque você empresta seus jogadores para ficar um mês aqui e aí, às vezes, e depois quando volta tem que ceder mais um mês de férias também, então aí já fica uma temporada mais comprometida. Acho que nenhum clube vai aceitar isso. Com relação ao jogo de amanhã, temos aí França e Argentina. Uma delas vai ser tricampeã, uma delas vai perder uma final. A Argentina, pela terceira vez, ela pode perder uma final. Perdeu em 30, perdeu em 90 e perdeu, aliás, e poderá perder em 2022. Se bem que o jornal Marca da Espanha já previu 1-0 para a Argentina amanhã. E esse jornal está acertando tudo. Acertou hoje 2-1 da Croácia. Eu vi a previsão. Esse jornal só não acertou que a seleção espanhola ia fazer o vexame que fez. Mas está tudo certo. E a França, por outro lado, joga uma invencibilidade, porque ela participou de duas finais e ganhou as duas. Ganhou muito bem as duas. Amanhã não. Amanhã Giovanni, ela já chega sem o favoritismo. Eu acho que o é a favoritismo ele é um pouquinho quarta mais. final francesa, né? Oi? Quarta final francesa, né? Ganhou em 98 e perdeu para a Itália em 2006. Ah, sim, é quarto. Não, é verdade. Perdeu nos pênaltis para a Itália. 2006. Como é que eu fui esquecer disso? Era o último jogo de Zidane como jogador e deu no que deu. A cabeçada em cima do Materazzi. Se você fala que o Louco Abreu foi doido em dar uma cavadinha daquela, o Zidane foi mais doido ainda. Deu uma cavadinha na final da Copa de pênalti. Aos 5 minutos do primeiro tempo, a cavadinha bateu no travessão e entrou em cima do Buffon. Em cima do Buffon. O Zidane foi doido. Só que o Zidane não tem um histórico de doideira como o Louco Abreu tem até hoje, né? Então, por isso que fica muito marcada do Louco Abreu e a do Zidane é pouco falada. Mas tudo bem, vamos voltando aqui. Aliás, eu, eu, eu achei muito feliz, eu fui muito feliz o jornalista que gravou aquela imagem do Zidane saindo, dando as costas para a taça do mundo. E foi uma imagem muito emblemática que uma grande figura do futebol se despediu daquela forma, com aquela imagem. Acho que ninguém vai se despedir assim, Mas desse foi jeito. um gênio também do futebol, né? Zidane também jogou Foi, demais, né? foi um gênio, cara, mas aí você vê aquela imagem lá, a taça, o Zidane entrando no vestiário, dando as costas para a taça, é de cortar o coração, principalmente de um francês mais fanático, que certamente naquele dia deve ter, deve ter pesadelos com aquela imagem. E a França E veio em esse ano, 98, né, Giovanni? França veio em 98, a gente falou no bloco anterior sobre se colocar em prateleiras, né? A gente falou da Croácia, declaração aí do Modric para falar do futebol croata. É a França em 98, ela se colocou na prateleira, né?
porque foi na final em 98 e ganhou, voltou à final com a mesma geração, praticamente, lá em 2006, acabou perdendo, jogando até melhor do que a Itália, mas acabou perdendo, e agora em 18 e 22, duas finais de Copa novamente. Então a França, aí em 24 anos mais ou menos, disputando quatro finais de Copa do Mundo, né? Exatamente, 4 finais de Copas do Mundo, um espaçamento aí, uma média de 6 anos cada, né? 6 anos cada, porque 24 se divide para 4 é 6. Então, a cada 6 anos ela está numa final de Copa. Sete torneios, né? Sete torneios, ela disputou quatro Ah, mas, finais. pois oito torneios, não, 7 torneios, né? 7 torneios, é 98, 2002, 2006, 10, 14, 18 e ela 7 torneios, é isso mesmo. 7 torneios ela disputou 4 finais. 4 finais. Tá, tá na prateleira, né? Tá muito, muito além da prateleira. Lembrando que em 2010 ela saiu na fase de grupos, porque nosso glorioso Raymond Domenech fez a escalação de acordo com o signo dos jogadores, deixou gente, deixou um monte de gente boa fora por conta disso, e aí a França foi punida, foi eliminada na fase de grupos em 2010. Em 2014, aí já com outro treinador, não vou lembrar agora quem era, a França caiu nas quartas de final, uma derrota do Maracanã para a Alemanha, por 1-0. A Alemanha não jogou nada aquele dia. Fez um gol de cabeça aos 12 minutos e mais nada. E aí a França não conseguiu empatar para a nossa tristeza, né? E em 2018 a França foi campeã absoluta, majoritária, né? Majoritária, sem contestação. E agora em 2022 chega na final, mas chega na final de maneira decadente, no meu entendimento. Começou bem a Copa, começou bem. Antes a Copa já estava bem, apesar de cair na, na Nations League, mas assim, é um campeonato que tem muita seleção que não leva a sério. Tá aí a França, final de Copa. Tá aí a Croácia, terceira colocada, e que na Champions, e que na Nations League elas não fazem absolutamente nada. Mas ela vem numa decadência. Aquele futebol do 4-1 em cima da Austrália, depois dos 30 minutos do primeiro tempo, já não é mais o mesmo. Já não é mais o mesmo. Eu acho que a derrota para a Tunísia, mesmo com o time reserva, fez com que a França meio que se contestasse um pouco. Além disso, os adversários aprenderam a marcar a seleção francesa. Ela pode até ganhar amanhã, mas com certeza o Mbappé vai estar muito marcado, daquela forma caixote que a gente diz, que é alguém rápido para correr com ele e um outro alguém parado lá na frente para poder bloquear a passagem dele. Foi assim que Inglaterra e Marrocos jogaram com ele. Claro que a gente é ser humano, né? E nem sempre, no total dos 90 minutos ali, uma hora ele vai, uma hora ele vai escapar, uma hora ele vai fazer uma jogada, né? Nem sempre dá para marcar o tempo todo, mas é assim que se marca o homem. É assim que se marca o cara. E a Argentina amanhã não pode deixar a França sair na frente. Deixou a França É, sair na frente, é difícil de virar. Então, amanhã a equipe do Scaloni tem que ser mais escaloneta do que é normalmente. Giovanni, Trancar tudo. nós falamos aqui em outras edições, meu querido, sobre essa questão do futebol francês, que foi a Inglaterra ensinou como parar esse esquema tático francês, né? O futebol inglês foi superior em relação à França nas quartas de final, acabou eliminado por uma infelicidade, né? Que a gente falou que às vezes nem sempre o time que joga melhor acaba se classificando. A Inglaterra acabou jogando, no nosso entendimento, melhor aquela partida acabou fora. Contra Marrocos a gente viu a mesma coisa, viu o Marrocos macetar a França, mas acabar eliminado. Aí a gente falou aqui, né, que para ganhar da seleção de Marrocos, a França teria que achar um gol no começo da partida e assim aconteceu. A mesma coisa hoje a Croácia fez na decisão em terceiro lugar contra Marrocos.
só que acabou depois tomando um gol, o que equilibrou novamente a partida e acabou depois, no desenrolar, a Croácia vencendo. Mas a questão da França é o seguinte: nós falamos aqui, ô Giovanni, eu acho que no nosso episódio aí, nessa semana agora, eu acho que no episódio de quarta-feira, falamos a respeito da França, que vem decaindo no seu futebol, que mostrou uma primeira fase muito superior aí, talvez voltando a brigar entre as favoritas aí da Copa, mas que vem no futebol de decadência. A França vem, o pessoal aprendeu como jogar e como marcar a França. A França, depois que ficaram entre as melhores seleções, que foi afunilando, a França teve uma queda em seu futebol diferente aí do time da Argentina, que teve um tropeço lá na primeira rodada. A Argentina acabou tropeçando e acabou depois se renovando, se revitalizando e superando aquele momento de difícil que a Argentina teve lá no começo, no derrota da Arábia Saudita, logo na estreia da Copa do Mundo, mas a Argentina perdeu quando poderia perder. E aí, depois, no desenrolar dos jogos, o que aconteceu foi a superação argentina, a Argentina encontrando novamente o caminho da vitória e ressuscitou. A gente já falou isso aqui, a Argentina ressuscitou. Lá contra o México, que teve a oportunidade de matar o jogo e definir ali a eliminação da Argentina, mas a Argentina acabou voltando para a partida e ir ali. Você muito bem colocou, acho que no programa de ontem, que a Argentina, desde então, jogou 6 jogos de mata-mata. E a Argentina, a cada jogo, foi se fortificando e se mantendo. Então, nós temos duas seleções que vão se enfrentar aí na final da Copa, com duas situações distintas. Uma que vem em decadência e a outra que vem em crescimento, fazendo contrapartida aí. A Argentina cresceu na Copa contra a França, que acabou reduzindo o seu futebol ao longo dos últimos jogos. Justamente, a Argentina vem jogando um mata-mata desde a segunda rodada do grupo, né? Desde a segunda rodada do grupo, porque na segunda rodada ela tinha a condição a condição de ser eliminada. Vamos lembrar que ela havia perdido para a Arábia Saudita, aliás, 5 gols. No último vídeo a gente falou, 5 gols da Liga Saudita nessa Copa do Mundo, tá? Dois deles da Argentina. Aliás, o Al-Saurabi, o negócio, acho que é o nome dele é esse. Fez só 2 gols na Copa, ganhou, fez esses 2 gols em cima da Argentina. Ô, cara, é o seguinte, você virou inimigo número 1 do futebol brasileiro, seu Al-Saurabi. O senhor não pisa aqui no Brasil, por favor, porque o senhor acendeu a Argentina de todo jeito. Apesar de o senhor ter ganhado o Rolls Royce aí da família real saudita. A gente tem um Rolls Royce aqui em Brasília também. Se quiser vir aqui buscar, pode levar. É o seguinte, sobre a Argentina, é o seguinte, tá desde a segunda rodada, assim, jogando assim mata-mata, jogando esse tipo de coisa. Então ela entrou já no mata-mata, já ciente do tipo de jogo que era. Diferente da França, por exemplo. A França foi soberana no grupo dela, inclusive a gente disse aqui por várias vezes que a França sobrou no grupo. A França quebrou aquela maldição do campeão anterior ter caído na fase de grupos, mas quebrou muito em conta também, não só do seu futebol, mas também dos times que estavam lá. O Eram grupo times foi muito assim, fraco. um grupo fraquíssimo. Apesar de ter perdido para a Tunísia, mas perdeu para a Tunísia com um time que nunca jogou na vida, né? Um time que nunca jogou na vida. E quando entra o triplete lá, o time melhora bastante. Só que aí o goleirão tunisiano, né, se consagrou, né? Acho que é tunisiano que fala, pode ser tunisiense, sei lá. Enfim, é, eu acho que a França fez um caminho mais tranquilo que a Argentina. Tirando o jogo com a Inglaterra com o Marrocos, ela fez um caminho até as quartas de final mais tranquilo do que a Argentina. A França pegou uma Polônia que não fez frente a ela, apesar de fazer frente ali naqueles primeiros 20 minutos, que é o que a França não joga. A França não joga os primeiros 20 minutos. Cara,
Se o Lionel Scaloni, estudioso do jeito que é, percebeu isso, ele vai botar essa Argentina para frente nos primeiros 20 minutos e depois vai trancar. Só que ao mesmo tempo você tem o oposto que foi o que o Marrocos tentou fazer. O Marrocos foi para frente e tomou um gol aos 4 minutos. Aos 4 minutos. E aí depois a França, pode ser que a França tenha tirado o pé, pode ser, mas não foi isso que deu a perceber. O que deu a perceber foi que o Marrocos o jogo, comandou o jogo. E aí o Didier Deschamps, com o brilhantismo dele de sempre, no final do jogo trocou lá um cara que eu não vou lembrar agora e botou o Munier, botou dois caras de frente, tirou o Giroud, né? Tirou o Giroud, botou dois caras de frente, e o em vez de ter o cara paradão lá na frente, ele teve dois que corriam, e aí no primeiro lance do Munier lá, o cara faz o segundo gol e mata a parada. E eu acho que a França tem muito disso também, o dedo do técnico, o dedo do treinador, Didier Deschamps, isso desde 2018 eu venho falando isso. É um cara que consegue, nas alterações dele, modificar a seleção francesa e de acordo com a leitura correta do jogo, que é difícil também você ter uma leitura de jogo ali do banco de reserva, a leitura correta do jogo. Pode ser que você tenha uma leitura, como você tem ali só os seus olhos, você não tem ali 38 câmeras para te mostrar tudo, né? Pode ser que o cara às vezes faça uma leitura errada do jogo, faça uma, uma alteração errada e aí bota tudo a perder. Mas ali, Didier Deschamps tem sido muito feliz nas alterações que fez na seleção francesa. Agora, sobre a seleção francesa, eu queria falar um negócio aqui, é o seguinte, o senhor Didier Deschamps, já se sabe que o Didier Deschamps vai deixar a seleção francesa depois de amanhã, né? Depois do jogo de amanhã. E a seleção francesa já sabe quem que ela vai chamar, diferente da Confederação Brasileira de Futebol, né? Aliás, não só já sabe, como provavelmente já está esquematizado para chamar Zidane para ser treinador da seleção francesa. Zidane, que não aceitou nenhuma proposta na temporada passada, saiu do Madrid há 2 temporadas e não aceitou nenhuma proposta justamente para esperar o convite da seleção francesa. Enquanto isso, a nossa seleção brasileira fica aí batendo cabeça, sabendo que o técnico, desde o começo do ano, já disse que não ia continuar. É Temos a muito diferença, que aprender, né, é a Giovanni? Melhorar, né? diferença é a diferença do planejamento e gestão do futebol europeu para o futebol sul-americano. Giovanni, quando você coloca esse tipo de situação, dá a impressão que o futebol brasileiro trata essa questão muito com, vamos dizer assim, de uma forma é, amadora, né? Enquanto você vê uma coisa profissional, com planejamento, com estratégia desenvolvida lá na Europa, como você mesmo colocou essa substituição do treinador francês aí, a gente vê aqui no Brasil uma situação completamente oposta, né? Parecer com amadorismo. Já se sabe desde fevereiro que o Tite não ia permanecer no comando, e você agora que vai correr atrás aí para ver quem quer assumir a seleção brasileira, quem quer pegar essa É, bomba aí do nada agora. Tipo, é um completo descontrole, uma completa desorganização por parte da CBF. vamos fazer justiça aqui. Na verdade, é o futebol sul-americano inteiro, né? Porque vamos lembrar o processo que o Scaloni entrou na seleção argentina. Não era ele para ser o técnico, ele era da comissão interina permanente, da comissão técnica da seleção da Argentina. A seleção da Argentina, quando saiu lá o Alejandro Sabeja, 2015, eu acho que foi, aí teve lá o Tata Martino, aí saiu o Tata Martino, a seleção argentina não sabia quem que ela chamava. O que que ela fez? Ela fez ela convocou diversos treinadores argentinos, inclusive o nosso Edgardo Bauza, de tão péssimas lembranças no São Paulo. Mais ou menos, ele levou o São Paulo à semifinal da Libertadores, mas levou de um jeito. A barriga levou, né? Essa é a verdade.
Inclusive, o nosso Edgardo Baus aí, a Argentina chamou para fazer entrevista de processo seletivo. Cara, isso não existe no futebol profissional. Não existe no futebol profissional. É a mesma coisa da seleção brasileira chamar, por exemplo, todos os 20 técnicos do Campeonato Brasileiro e ficar fazendo entrevista para processo seletivo. Não dá, velho. Ou você tem uma convicção do que você quer, ou, ou você simplesmente entrega isso aí para quem vai levar esse negócio de uma maneira profissional. E a Argentina não achou ninguém nesse processo seletivo. Ninguém agradou ninguém. E aí, o que que ela falou? Ah, quer saber? Scaloni tá aí, vamos dar uma chance para ele, pronto. Depois de ouvir 30 técnicos, aí o Scaloni começou daquela forma escaloneta de ser, né, trancado lá atrás, aquele feijão com arroz, e agora parece que ele tem esse grupo nas mãos, né? Ele conseguiu modificar o pensamento do povo argentino, da imprensa argentina, o meu e de muita gente aqui no Brasil, porque o jeito que a Argentina jogava era só de porrada, pancadaria. Ô, Agora Giovanni, não. Agora é uma seleção considerada mutante, porque ele não fez a mesma escalação em nenhum jogo. Ele sempre mudou. E a Argentina está na final da Copa. É mérito não só do Messi, mas também do treinador. falamos aqui em outras situações que a seleção brasileira ela é superior no futebol sul-americano, né? No futebol das Américas como um todo. Mas é lógico se a gente considerar toda a história do futebol e assim dizer, né? Mas ultimamente os resultados têm mostrado o oposto, né? Se você pegar aí que a Argentina, em 12 anos, esteve presente em duas finais de Copa do Mundo e ganhou É, a Copa América em em cima do 8 anos. Brasil, em 8 anos, né? Teve lá, Uhum. 8 anos. Nas últimas três Copas, ela esteve em duas final e E o Brasil você em 20. colocar que conquistou a Copa América em cima do Brasil também. E o Brasil em 20 anos, no primeiro europeu que ele topa pela frente em todas as Copas, ele cai. É complicado. Só fazendo uma correção aqui, o Edgardo Bausa ganhou o processo seletivo. Ele foi treinador da seleção argentina até a Copa América de 2019, quando perdeu o Brasil aqui na semifinal. Depois disso, aliás, Copa América não, foi no começo lá das eliminatórias, né? Tomou 3-0 eliminatório para 2018. E aí, depois daquele 0-3, ele fala sempre 0-3 do Brasil aqui em Belo Horizonte, nosso glorioso Mineirão. O Balsa foi demitido e aí resolveram colocar o Scaloni lá. Mas o processo seletivo é um negócio absurdo, principalmente para uma seleção do tamanho da seleção argentina. Ô, Giovanni, eu acho que pela França, eu acho que a gente falar aí sobre favoritismo nesse jogo aí, favoritismo pelo retrospecto, vamos falar assim, pelo retrospecto, a França aí, porque a gente falou que em 7 edições ela teve presente em 4 finais, e ela vem, e atual campeã, ela vem como favorita em relação à Argentina, né? Por retrospecto, sim, mas pelo jogo jogado nessa Copa, eu acredito que não. Eu acho que a Argentina está mais moldada para enfrentar uma guerra, até pelas circunstâncias que teve, do que a seleção francesa. A seleção francesa vem decaindo muito. E o que levou ela para essa final, eu acho que foi mais o sistema defensivo que o sistema ofensivo. O sistema defensivo da seleção da França é muito forte, com Varane, Upamecano, com aquele lá, Konaté, com Kanté não, Kanté tá fora, né? E também o Griezmann ajudou muito na defesa. Varane, Griezmann, Theo Hernandes, Theo Konaté. Hernandes, Konaté, o próprio goleiro Lloris é um goleiro histórico, né? Melhor do que o Barthez em 98. Aliás, eu tenho uma raiva que careca. Pois é.
Aquele cara era um negócio absolutamente fora do futebol, né? Até o jeito de se vestir e tal. Mas a seleção francesa, eu acho que o sistema defensivo francês é muito forte. E esse vai ser um problema ali para o nosso Lionel Messi, também para Julián Álvares. Aliás, outra curiosidade nessa Copa do Mundo é que amanhã vai ser definido quem vai ser o artilheiro da Copa. Aliás, os quatro primeiros colocados vão jogar amanhã. Messi e Mbappé, 5 gols. Julián Álvares e Giroud, 4 gols. É interessante, eu acho que nunca aconteceu isso na história da Copa. A gente fica falando só de Messi e Mbappé, quem vai ser o artilheiro e tal. Vai que o Giroud marca 2 amanhã e aí vira ele o artilheiro. E aí a imprensa inteira queima a língua, né? O Julián Álvares também marca 2 amanhã, vira ele o artilheiro. Cara, é coisas que só o futebol explica. Giovanni, eu concordo com você. Eu acho que, se formos analisar retrospecto histórico, a França leva uma ligeira vantagem, uma boa vantagem, se vamos até dizer, né? Porque conquistou dois títulos aí no decorrer das últimas sete edições, igual a gente colocou. São quatro finais de Copa, sendo dois títulos, podendo vir um terceiro amanhã. Mas a Argentina vem no retrospecto bom, né? Três finais de Copa nas últimas três edições também não é ruim também. E outra coisa, para essa edição da Copa a gente já colocou, né? Eu já tinha comentado aqui antes que a França vem numa decadência e a Argentina vem numa ascensão na Copa, né? Como você já disse também lá nos vídeos anteriores, que quem não acompanhou vai lá no canal e acompanha, né? Que a Argentina vem enfrentando final de Copa desde a segunda rodada, que ela poderia ter saído ali pelo México, né? Justamente, poderia ter saído para o México. Vamos só lembrar como é que foi a chegada de cada um dos dois ali na final. É o seguinte, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita no primeiro jogo, 2-1. Depois venceu o México num jogo em que a Polônia venceu antes a Arábia Saudita, então a Polônia estava com 4 pontos e o México tinha um. Se o México ganhasse, o México ia ficar com 4 pontos e a Argentina não chegaria nem no México nem na Polônia. Então a Argentina ficaria só com a possibilidade de fazer 3 pontos. A Argentina terminou o grupo com 6 pontos porque venceu tanto México e Polônia, né, nos seus jogos finais. Depois passou de fase, venceu a Austrália 2-1, venceu a Austrália no sufoco, ali, né, no pescoço, com a água no pescoço praticamente. Mas venceu. É, Venceu, empatou com a Holanda 2-2, ganhou nos pênaltis. É, Empate com a Holanda, onde o árbitro deu 10 minutos de acréscimo e a Holanda empatou no 10º minuto de acréscimo. A Argentina estava ganhando de 2-0 até 43 do segundo tempo. E aí o nosso glorioso Luiz Van Gaal, aliás, que jogo, Luiz Van Gaal e Lionel Scaloni. Eu vivi para ver isso, né? E botou lá um grandão lá, o cara fez o primeiro gol aos 43, no primeiro toque de bola, e depois, com 10 minutos de acréscimo que o árbitro deu, seu Michael Oliver, só devia ter dado 10 minutos pra gente também contra a Croácia. Mas enfim, não volta atrás, né? No 10º minuto, uma falta ali na entrada da área, uma jogada ensaiada, e o mesmo cara que eu esqueci o nome, Bergwijn, acho que é o nome dele, empatou o jogo lá 2-2, foi para prorrogação, não deu nada e foi para pênalti. E nosso Van Dijk perdeu lá pro nosso glorioso goleirão. É, eu esqueci o nome do goleiro argentino agora, acho que Mercedes, um negócio assim. Enfim. E aí a Argentina foi para a semifinal, passou pela Croácia 3-0 com uma certa tranquilidade, depois dos 34 minutos, e chegou na final, né? E a França, por sua vez, no grupo, venceu a Austrália de uma maneira até fácil, 4-1, né? Mas os primeiros 20 minutos, como sempre, a França sofreu, inclusive tomou o gol, né? Depois venceu a Dinamarca por 2-1. Dinamarca, que é uma velha conhecida da seleção francesa, enfrentou a França várias vezes aí nesses últimos 4 anos. E depois a França, com o time reserva, perdeu para a Tunísia por 1-0, né?
Com time reserva, claro, porque com time titular a França não, não faria nenhum jus. Aliás, a Tunísia é interessante, ela tá em duas estatísticas interessantes. A de melhor defesa e a de pior ataque. Ela tomou um gol só na Copa da Austrália e fez um gol só na Copa contra a França. Interessante, né? Depois a França passou para enfrentar a Polônia, esmagou a Polônia, jogou demais, 3-1. O Lewandowski perdeu um pênalti, mas aí o goleirão Lloris andou 3 metros ali e o juiz mandou voltar e o Lewandowski conseguiu fazer mais um gol em Copa, o seu último gol e sua última imagem em Copas do Mundo, né? Porque o Lewandowski não vai jogar mais. Tem 30 e tantos anos já, quase 40. Depois a França passou, foi pegar a Inglaterra e aí começou a decadência. Jogou mal contra a Inglaterra, era para ter perdido se não fosse o Wilton Pereira Sampaio. Ô, Wilton Pereira Sampaio, que foi pênalti, né, meu amigo? A Inglaterra tem três pênaltis no jogo. Um não foi marcado, um foi perdido pelo Harry Kane, aquele chute field goal, né? E um foi convertido pelo próprio Harry Kane. Mas a França foi mais feliz, converteu lá dois gols, um deles com o Giroud, o outro com o Tchouaméni, é, um chute ali que de rara felicidade, como diria Luiz Roberto, né? E depois na semifinal passou para o Marrocos da forma que a gente já falou aqui, fez 1-0 no começo do jogo e no final do jogo fez o segundo gol, tomou um sufoco terrível de Marrocos, mas chegou na final. Algo que não acontecia desde a seleção brasileira de 94, 98. Aliás, a seleção brasileira fez mais, né? Chegou em 94, 98 e 2002. A França tem que chegar em 2006 também para bater em 2026 aí também para bater esse recorde. Bom, é isso, cara. Pelos históricos, eu acho que a Argentina vem numa crescente, a França vem numa descendência e a Argentina, o Saraiva, só para pegar aqui, a Argentina tem um tabu imenso a ser quebrado. Desde 78 não vence a França na Copa do Mundo. E não é campeã, nós já colocamos aqui ontem, há 36 anos, né? 36 anos desde 86, quando ganhou da Alemanha Oriental, né? Só fazer jus aí, Giovanni, o goleiro da Argentina é o grande Emiliano Martinez. Martínez, eu esqueço, eu esqueço totalmente o nome dele, porque ele assim, ele não teve assim um grande destaque na Copa, né? Vamos ver amanhã, amanhã talvez ele tenha. Ele era Mas reserva, né, nas últimas coisas. Faz pouco tempo que ele ganhou esse posto titular aí. Tem apelido de Bido, né? É o é Emiliano isso. Bido Martinez. Ele é no Tem Bido feito Martins. boa participação na É, Copa aí, né? aliás, o futebol sul-americano não vence a França desde essa época aí, de 78, em Copa do Mundo. Então, amanhã é a hora de quebrar isso aí, né? Eu Além acho que a disso, torcida, a gente tinha falado, Giovanni, é a questão da divisão das torcidas, né? Metade do povo brasileiro fica em dúvida, né? Torcer ou não torcer para a Argentina. Mas a gente que gosta de futebol, a gente está fazendo duas coisas, né? A gente quer que tenha um bom jogo e a questão é a gente ver, como você colocou, futebol sul-americano não vence o futebol francês há muitos anos em Copa do Mundo e a gente quer essa virada, né? Finalmente essa virada aí. O futebol argentino não conquista um título há 36 anos. E nós temos aí o gênio da bola, Lionel Messi, em sua última participação. Então, acho que para quem tem dúvida aí, não é torcer para a Argentina, e sim torcer pelo Messi aí, pelo bem do futebol. O gênio tem que ser reconhecido e tem que ganhar, aí na nossa torcida, ganhar esse título aí mundial para poder encerrar com chave de ouro a sua carreira, o Giovanni. é só para complementar aqui mais uma estatística. Argentina e França, contando tudo, contando amistoso, contando Copa, contando outros torneios, se enfrentaram 12 vezes. E a seleção da Argentina ganhou a maioria. Ganhou aqui cerca de 8 jogos por aí. Só que não vence a França desde 2009. Mas também de 2009 para cá só houve um jogo entre elas, que foi aquele de 2018, o 4-3
da França em cima da seleção argentina. Na última Mas Copa, né? Lembrando que na última Copa, igual você acabou de dizer, a Argentina foi eliminada nas oitavas, né? Nas oitavas pela França. pela França. É. E eu Um acredito em jogão. revanchismo no futebol. Tenho certeza que a seleção da Argentina está remoendo esse jogo ah, até amanhã. E amanhã ela vai com sangue nos olhos para ganhar. Com certeza. Ah, outra coisa também que a gente tem que colocar, faltando que tá faltando 3 minutos e pouquinho, mas a gente tem que colocar. No começo do ano, o senhor Kylian Mbappé deu uma entrevista à TNT Esportes aqui do Brasil, lá para a nossa Isabela Palhar, que na época trabalhava na TNT, agora trabalha com canais de YouTube, né? Ele disse o seguinte, que por não ter enfrentamentos com as seleções europeias, as seleções sul-americanas apresentavam ali, não vou dizer mais ou menos o que ele disse, mas apresentavam ali um nível mais inferior à seleção europeia, principalmente a seleção da França. Ele citou nominalmente a Argentina e Brasil. Amanhã ele está correndo um sério risco de pagar com a língua, né? Vamos torcer para isso. Saraiva, é o seguinte, vamos deixar aqui o comentário aqui para o pessoal dar o seu like, curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente precisa de vocês e amanhã a gente vai fazer um grande programa aqui. Ó, eu e o Saraiva certamente estamos confirmados, estamos escalados no time titular. Agora precisa ver se os outros integrantes vão estar também. Acredito que sim, que amanhã é a grande final e amanhã a gente vai certamente fazer aqui um grande programa. Claro, também agradecendo aí a todo mundo que esteve com a gente nesse tempo todo de Copa e, enfim, vamos abraçar aí o nosso último programa amanhã, último programa na Copa, porque nós vamos seguir mais para frente. Semana que vem tem o Boxing Day em inglês. Quem sabe a gente faz algum programa sobre isso. E ano que vem, evidentemente, nós vamos ficar aí o ano inteiro para você se deliciar com o que nós estamos falando aqui. E é isso. Saraiva, 1 minuto e meio aí para o seu comentário final. Tá Giovanni, parecendo debate político, né? só para pedir mais uma vez o like, clica no sininho, acompanha a gente, é muito importante a sua participação, sempre para o nosso crescimento, nosso amadurecimento. Nós vamos trazer série de novidades para vocês, mas nós precisamos sempre do seu apoio. Então, se for possível, sempre nos acompanhe, sempre deixe o joinha. Hoje, a camiseta verde em homenagem à nossa amada terra de Campina Verde, 84 anos, de muita alegria, que venham muitos outros anos ainda presente, progresso, evolução da nossa cidade. A gente sempre sai, mas sempre acaba voltando, porque quem fica com o pezinho em Campina Verde, quem bebe dessa água, acaba sempre tornando. Campina Verde, nosso sincero e homenagem Certinho. sincera de coração, nossa gratidão sincera, porque nossa terra amada e nós precisamos aí de você de Campina Verde, sempre nos apoiando, sempre nos acompanhando, para que a gente possa levar entretenimento, informação sempre para você aí. Tá E ano que certo. vem, Ô, muitos outros eventos para tá trazer bom. no canal. Tá bom, gente. A gente ficou de falar do Galvão Bueno, mas fica um assunto para amanhã. Tá certo? Até mais. Abraço, curta aí. É isso. Falou, Saraiva.